Signo de Áries, vamos fazer uma leitura geral para o seu mês de agosto de 2026. Se conecte com a leitura, caso não se conectar, jogue para o universo. Eu me chamo Lucas e eu vou fazer a leitura de vocês. A leitura ela se divide em 5 partes. A energia geral, trabalho, dinheiro, amor e por último o conselho, tá bom? Vamos lá? Vamos começar pela energia geral do signo de Áries. Vamos lá? Mais um. Olha, a primeira carta que pulou, o arcano que tá regendo vocês esse mês é o pendurado. Olha, é um mês onde vocês vão sentir que, tipo, desde o mês passado tem alguma coisa que tá segurando você. Alguma coisa aconteceu, pode ter sido no trabalho, no amor, com a família. Tente passar um pente fino. O que fez você ficar um pouco travado? Porque é muito, muito difícil, não é impossível. A gente passar o mês inteiro travado em tudo. Travado no amor, travado com a família, travado com o trabalho, travado emocionalmente. Então, às vezes, a gente vive uma única coisa que trava. Às vezes são duas, às vezes são três, mas o que travou de tal maneira que você não consegue se movimentar. E os signos de Áries, eles ficam agoniados, né? Porque o signo de Áries, ele vai lá, ele faz, ele fala mesmo, ele não guarda as coisas para ele compartilha. Mas só que somos humanos e a gente tem o nosso mapa astrológico. Cada planeta do nosso mapa fala de uma área muito particular da vida. Então, por mais que você seja ariano, ariana, é muito interessante você ter uma noção do seu mapa, mas tente entender o que prendeu você nesse último mês. Qual é o sentimento que você está carregando desde do último mês para cá, para o início de agosto? Foi algo, foi alguém, algum ressentimento, foi algum acontecimento, alguma expectativa que você criou? E fala que isso está acontecendo muito por instabilidades, né? O pendurado e a roda da fortuna fala de instabilidades. Então, alguma coisa que você não estava esperando, mas era meio que óbvio. E às vezes a gente fica se culpando por como que eu não enxerguei. Porque os problemas na nossa vida é meio que besta, né? A gente para pensar, mas eles são cíclicos. Então, todo mês a gente tem conta para pagar. Nem sempre, mas quase sempre a gente tem embates para lidar, seja no trabalho, seja em casa com a família. A gente sempre tem que lidar com as nossas relações e são coisas cíclicas que vão e voltam e escalam de uma maneira muito, né? Às vezes não é nada, às vezes é algo muito grande. E a Roda da Fortuna fala exatamente disso. Que você tá vivendo essa inconstância, né, essa instabilidade, e que para você sair disso, você tem que assumir o seu poder de volta, né? Porque o imperador, ele comanda. Ele é quem tem a força, ele tem a última palavra, ele que ordena. Então, às vezes, o que pode estar te deixando pendurado, né? Como a gente viu com a carta do pendurado, pode ser algo que não demande tanto a sua força, né? Às vezes você está esperando que o outro resolva, que o outro vai e faça por você. Isso pode ser no trabalho, com a família, com o amor. Exatamente. Desejo, o mago, a morte. Exatamente. Quando você toma a posição de imperador da sua vida, independente qual é a área que você está se sentindo pendurado, atravancado, amarrado, quando você se torna, né, toma a posse do seu lugar de imperador, olha, não aceito mais isso no trabalho, não aceito mais isso com a família, não aceito mais isso no amor, eu não aceito mais me tratar assim, você consegue lidar com essa pessoa, com esse sentimento. Você consegue, sabe, afastar isso de uma maneira muito clara, porque você só consegue transmutar uma situação, resolver um problema, quando você tem clareza. E o imperador ele só trabalha com os fatos. Ele não pode errar. Ele está liderando o mundo dele, a nação dele. Pessoas precisam dele. E ele não pode sempre esperar que o povo tome a ação. Ele precisa direcionar. Então você precisa direcionar as pessoas da sua vida. O que elas podem ou não fazer, o que elas podem ou não dizer, colocar limites. Olha, essa leitura tá engraçada, porque não condiz com a personalidade de Áries, né?
Áries é quem conquista, é quem faz, é quem diz, é quem toma a frente. Então eu não sei o que ou quem é essa pessoa. Que situação foi essa que você viveu nesse mês de julho, mas te afetou. Te afetou. E o mago, ele só consegue transmutar as coisas quando ele tem consciência. Então passa esse pente fino, para que você consiga lidar com essa situação o mais rápido possível, tá bom? Signos de Áries. E a morte. A carta da morte fala exatamente de algo que deixa de existir. E como você está se sentindo pendurado, né, por causa dessas instabilidades, sejam financeiras, emocionais, com a família, com o amigo, com o trabalho, tudo mexe com a nossa emoção. Tudo mexe com a nossa emoção. Somos pessoas mais sentimentais do que físicas, né? A gente pensa primeiro antes de fazer acontecer na matéria, né? Sejam coisas boas ou ruins. Então, quando você tiver essa clareza do que tá te deixando travado, travada, e você colocar isso nas suas mãos, olha, agora eu sei que é essa pessoa, agora eu sei que é essa situação, agora que você tem essa dinâmica, esse parâmetro de que, o que e quem é, você vai cortar. Você vai cortar. E quando a gente tira algo da nossa vida, abre espaço para coisas novas. Então isso pode ser no relacionamento amoroso, pode ser com amizades, até mesmo com família. Às vezes a gente acaba aceitando coisas dos familiares que a gente não deveria aceitar. E é triste, né? Mas quando a gente tira as pessoas dos cargos que elas têm, meu melhor amigo, minha mãe, meu irmão, meu chefe, e vê essas pessoas como pessoas que têm escolhas boas, escolhas ruins, a gente consegue cortar. E dá espaço para chegar a um novo amor, dá espaço para você ir para um novo trabalho, ir para um novo nível, né? Sair desse... Nossa, alguma coisa pegou muito forte vocês. Signo de Áries não é assim. Até tirei mais cartas porque eu fico assustado, né? Eu fico assustado. Porque não é o perfil do signo de Áries, né? Signo de Áries não guarda, signo de Áries não aceita, ele chega, ele briga, ele fala, ele é chato mesmo. Porque não aceita. Signos de fogo eles não aceitam. Eles vão lá e fazem, eles têm opinião, eles não aceitam. Mas, tipo, somos seres humanos, né? Somos seres humanos. E acabamos nos deixando levar pelas nossas relações, pelos nossos sentimentos. Então, é o mês onde você precisa dizer não, tomar consciência da situação para você se liberar dessa amarra, dessa pessoa, dessa situação, tá bom, signo de Áries? Uau, começamos forte, hein? Começamos forte o mês de agosto. Então não se abata, né? Você já está se sentindo travado sobre essa situação, então não se assuste, porque tá pedindo para você tomar posse daquilo que você tem de melhor, né? Essa imprudência boa, né? Às vezes faz mal, mas às vezes é o que você precisa. Chegar e falar aquilo que você não aceita mais, aquilo que é importante para você, deixar claro os seus limites, né? Signo de Áries, se ele levar desaforo para casa, ele infarta no meio do caminho, não é? Então, é isso. Um ótimo mês, signo de Áries. Agora vamos pro trabalho? Como que vai ser o trabalho para o signo de Áries? Trabalho. Vamos lá. Olha, o trabalho ele vai ter muitas instabilidades, mas vão ser coisas rápidas que acontecem, né? O diabo, a carta do carro e a roda da fortuna. Então são instabilidades que vêm por terceiros. Então se você trabalha para alguém, vai ser às vezes um cliente que vai falar de uma forma torta com você, ou vai querer brigar por alguma questão do setor, seja um serviço, seja um produto, ou até mesmo as pessoas que trabalham ao seu redor, né? É muito difícil você trabalhar sozinho. Às vezes você vai ter que lidar nem que seja com uma ou duas pessoas. Então aquela pessoa vai, né, ver as instabilidades do seu trabalho, porque você pode fazer seu trabalho impecável, imperfeito, perfeito. E sempre vai ter aquele 1% que falta. E a pessoa vai bater naquele 1% que faltou. Mas vão ser coisas rápidas, né? Aquela pessoa chega, fala uma coisa sobre o seu trabalho, traz aquela situação para o ambiente que deixa aquela instabilizada, mas é rápido. É rápido. Essas coisas vêm rápidas. Então não fique com medo de lidar com essa pessoa, com essa situação, porque não é algo sobre você, é sobre ela. E para quem tem um negócio próprio, é a mesma coisa. Você sabe o trabalho que você faz, o produto que você oferece, e às vezes a gente não tem controle de que tipo de cliente chega pra gente. Claro, semelhante atrai semelhante. Então,
desde as coisas muito boas que você tem para oferecer, às vezes a gente pode estar passando nesse lugar um pouco de sombra, né? Você pode estar um pouco mais introspectivo, um pouco mais reativo. O signo de Áries, eles não têm papas na língua, né? Então, precisa ter esse controle, essa vigia, sabe? Porque você precisa se reaforçar, abraçar aquilo de bom que você já é, aquilo de bom que você sabe fazer, a beleza. Independente se você é homem ou mulher, a imperatriz, tudo que ela precisa tá nela. E como que a gente sabe as coisas boas que a gente tem, que a gente é? Se autoconhecendo, se olhando. Então você precisa entender como que você vai se posicionar no seu trabalho, se você trabalha com alguém. Então não deixar se afetar por essas instabilidades que vão acontecer. Porque não é sobre você, é sobre o outro, né? Você pode perceber, quando a gente está muito incomodado com alguém, por um motivo que não é óbvio, a gente está espelhando. Aquela pessoa está fazendo uma coisa que você também faz, em algum lugar da sua vida. Então essa pessoa está incomodada com você, não por você ser você, pelo seu trabalho, porque você não está fazendo as coisas certas. É porque alguma coisinha que você fez mexe numa insegurança dela, né? Mostra também para aquele lugar que ela não está fazendo certo ou está deixando de fazer, mesmo que tenha sido 1% que você deixou de fazer, mostra aqueles 99% que aquela pessoa não faz. Você entende? E quando a gente está falando de clientes é a mesma coisa, a gente não tem esse controle de quem vem, mas a gente pode colocar uma peneira, um filtro, né? Se eu já prestei um serviço para tal pessoa e eu vi que tal pessoa não foi um bom pagador, não teve, sabe, aquele trato, a educação para lidar comigo como prestador de serviço, se eu posso, e eu estou nesse momento flexível de, né, demitir o meu cliente, olha, sinto muito, né, a gente não consegue mais fazer os serviços, para evitar essas torres, brigas, né, porque aí essas coisinhas chatas acontecem no seu empreendimento, no seu trabalho, e você fica com aquele sentimento, nossa, tô de mãos atadas, né? Eu acabei sendo grosso com a pessoa, eu acabei devolvendo na mesma moeda. Ninguém precisa levar desaforo para casa, mas cada um sabe aonde está na sua área de trabalho. Tanto para quem trabalha para alguém, como para quem já tem seu negócio próprio, né? A gente vai medir a nossa reação conforme o nosso ambiente e como a gente consegue, né, se resguardar após isso, né? Então, não deixe de se defender, não deixe de se posicionar, mas tenha prudência para que você acabe não perdendo o emprego, né? Para que você acabe não perdendo clientes. Então, se posicionar é muito importante, mas tem essa prudência, essa calma. E para quem busca um novo emprego, é exatamente isso. Você vai ter muitas respostas rápidas, mas aquilo que vai fazer você ficar nesse novo emprego é você ser realista. Então, desde a pessoa que trabalha com alimentação, a pessoa que trabalha no marketing, a pessoa que trabalha no emprego mais simples ao mais elaborado, você precisa ser honesto com você. O que eu faço de forma excelente? Então você não pode ter aquela falsa modéstia. Eu faço o melhor hambúrguer do mundo. Ah, eu faço o melhor bolo do mundo. Eu sou um ótimo programador, eu sou um ótimo contador. Então tem coisas que às vezes a gente não dá vazão, a gente não reconhece que a gente faz. A gente faz por fazer, faz por ganhar dinheiro. E tá tudo bem. Mas quando você é honesto consigo mesmo, porque a pessoa que está procurando emprego esse mês de agosto, você precisa ser honesto, né? Tem gente que precisa de emprego para ontem, tem gente que pode esperar. Então, para ter uma resposta rápida e para que seja certeiro, vai naquilo que você sabe que você é bom. Sem falsa modéstia, você sabe que você é bom. Você já está no mercado de trabalho. E para quem não está procurando o primeiro emprego, essas coisas do tipo, cara, tem coisa que a gente não precisa viver 100% para conseguir validar. Você sabe que você é um bom comunicador, uma boa comunicadora, você é atencioso, atenciosa, você aprende rápido, você é inteligente. Então, não deixe as coisas boas que você já sabe que tem, que você é, de escanteio para procurar uma coisa muito maior e que não abraça quem você é. Aí, se você for querer dar um passo maior do que a perna, a torre e o pendurado. Chega no final do mês, você às vezes não encontra a vaga que você estava procurando, ou até você pode até entrar nessa vaga meio
torta, né? Que, tipo, não abraça a melhor das suas potências, mas você vai se sentir travado. Sabe quando você entra naquele emprego? Todo mundo teve essa experiência, eu acho. De você entrar naquele emprego por não quero ficar parado, não posso ficar parado, e você entra numa coisa que não tem nada a ver com você. Você trabalhou 5 anos em cozinha. É lindo a gente se renovar, fazer coisas novas. Mas há momento, né? Precisa de um tempo para você ir para uma outra área, fazer essa transição, tanto por causa da questão financeira, como a adaptação, né? Você passou 5 anos trabalhando em cozinha e do nada você fez um curso, às vezes nem fez um curso, você vai para a área de vendas. Você nunca teve contato com vendas. E vai disso, né? Tem arianos, geralmente o ariano, a ariana é falador, né? Tem uma lábia, tem uma carisma, mas você pode ser um ariano que é mais introspectivo. E aí? Então, ser o mais honesto possível com as suas potências, com aquilo que você já tem, aquilo que você já sabe fazer. Tá bom, signo de Áries? Olha, tá interessante, tá interessante. Tipo, eu tô adorando, porque o signo de Áries, eles são muito combativos. Então, por mais que tenha algumas coisas que são desafiadoras no seu mês, pra quem que a gente vai jogar isso no peito? No peito do pisciano? Pisciano, ele já é um pouco mais difícil de encarar as coisas assim com mais força, né? E vocês não têm papas na língua, vocês vão atrás. Então tá muito bom. Eu achei maravilhoso, né? Vou jogar isso pra quem? E o dinheiro? Como que tá o dinheiro pro signo de Áries? Áries, dinheiro pro signo de Áries. Opa, vamos lá. Olha, a morte, o mago e o sol. Esse mês de agosto para o signo de Áries é um mês que não falta recursos. E se você está vindo de um mês de julho, onde foi tudo lindo, foi tudo bom, mantenha. E como que a gente mantém, né? Às vezes é muito imprevisível, ainda mais para quem não tem um salário fixo, receber o mesmo valor, ter a mesma constância. O mago, ele consegue transmutar a situação porque ele tem a consciência. Então, independente o quanto você ganha, como ganha, de onde vem, por que vem, é saber como você gasta. Porque não adianta nada, você pode ganhar 2.000, mas quando você tem a gerência, a consciência do que você gasta, como gasta e por que gasta, aquele 2.000 rende. Mas quando você não tem essa consciência, 20.000 e 2.000 é a mesma coisa que nada. Você torra. Você torra. Mas como tem a carta do Sol, pede exatamente isso, clareza, para que você continue tendo essa constância de uma vida financeira mais fluida, mais abundante, que você tenha consciência. Porque não adianta nada você ter abundância, muitos números, e você não saber gerir. Não tem valor. Não tem valor, né? Você pode dar um 360 graus nas pessoas que estão na mídia e que você vê, né, que em teoria tem muito dinheiro, tem muita fama, mas não soube gerir. E é totalmente diferente. Claro, é totalmente diferente a dívida da pessoa que ganha 500.000 para a pessoa que ganha 5.000. É diferente as dívidas da pessoa que tem 5.000 para a pessoa que ganha 2.000. Então é trabalhar com clareza, trabalhar com verdade com o que você tem, com o que você ganha. Porque a constância vem. Então é um mês onde não falta dinheiro. E para que isso aconteça, para que continue equilibrado, tenha clareza de como você gasta, por que gasta, e, se possível, cortar os gastos que não fazem diferença, sabe? Às vezes você gasta no automático, né? A coisa da vez, acho que para todo mundo nesses últimos anos, é o streaming, né? Eu uso mais um streaming, mas às vezes eu acabei assinando mês passado para ver uma única série e já acabou. E às vezes no automático a gente esquece, né? Porque tá tudo ali linkado na TV, no celular, no computador e acaba gerando cobranças automáticas. Aí passa 1, 2, 3 meses que você não usa o Spotify, que você não usa, enfim, outras plataformas. Então é desde essas pequenas coisas a grandes gastos. É ter a consciência do que você corta, porque a carta da morte não fala só de corte, não fala só de coisas ruins, ela fala de novo início. E como tem o mago e o sol, é você que vai fazer isso. É você,
tá? Não é terceiros, não. E para quem tá no momento de pindaíba, um momento inconstante nas finanças, no dinheiro, fala que sim, esse momento acaba, esse momento chega ao fim com a carta da morte, mas para que isso aconteça o mais rápido possível, você precisa ter consciência do porquê o último mês foi difícil. Às vezes foi uma coisa muito escancarada, né? Quebrou um cano em casa, o carro quebrou, um familiar ficou doente. Às vezes são coisas muito óbvias e às vezes não. Nesse exemplo que eu estava falando sobre os streams, às vezes são coisas muito pequenas, os mil nadas, né? Todo dia você gasta 20, todo dia você gasta 50 e quando você vai ver, então é ter clareza. O sol ele traz clareza e fala exatamente dessa positividade de sair da pindaíba, de sair da falta do dinheiro. E para quem não trabalha, todo mundo passa por essa energia do dinheiro. Então, se você ganha um auxílio, se você é aposentado, se você não trabalha, mas às vezes é o seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe que traz o dinheiro para o lar, é exatamente isso. Se você está achando que tem pouco dinheiro, para que você tenha mais, é exatamente saber lidar com o que você já está trabalhando. Porque não faz sentido, um exemplo, eu não sou pai, mas um exemplo, você é pai, você é mãe, aí você dá uma mesada, um dinheiro para o seu filho, para ele dar um rolê, todo mês R$ 100. É pouco, mas você sabendo render esse dinheiro como você gasta, você tem uma qualidade. Aí não faz sentido eu dar mais dinheiro para o meu filho adolescente para gastar mais, sendo que ele não sabe gerir os 100, né? Gasta em um dia, né? E tipo, jovens, eles têm que ter essa consciência que não dá para viver tudo, né? Então, se eu vou usar esses R$ 100 só para ir uma vez no cinema, de uma vez só, sendo que tem esses rolezinhos, vou tomar um açaí, vou na casa de fulano, e por mais que sejam coisas pequenas do cotidiano, é isso. É saber trabalhar com pouco para que quando vier mais, não gastar tudo de uma vez. Entende? Enfim, mas para quem não tem uma renda direta, não é você que trabalha para trazer o dinheiro, mas ele vem de outro lugar, é exatamente isso. É ter clareza de quanto você ganha e aonde você gasta, como você gasta. Porque como você não trabalha, independente do motivo, doença, velhice, o tempo chega para todo mundo, ou porque você é de menor, você ainda é criança, adolescente, é saber gerir. É saber gerir. É igual o joguinho, né? Estamina, né? Aqueles recursos do jogo. Você não vai gastar tudo de uma vez, porque tem um amanhã. Tem uma coisa que você quer fazer dentro do jogo. Dentro de casa é a mesma coisa, né? Você não vai fazer 50 litros de café para tomar no decorrer da semana. Não sei que você gosta de café velho. Então você vai fazer a quantidade que você vai precisar, que você vai utilizar. Entendeu? É esse equilíbrio. Porque o dinheiro, ele não está só no físico, né? na quantia que está na conta. É como você está gastando. É como você está gerindo as coisas, né? As coisas que você usa, as coisas que estão... Tudo é dinheiro, tudo é energia, gente. Tá bom? É isso aí, Ares. Então, pro dinheiro, tá muito bom. Nossa, a leitura tá grande, mas tá muito bom. E o amor. O amor pro signo de Ares. O amor pro signo de Ares. Ariano, Ariana, signo de Ares. Vamos, o amor pro signo de Ares. Vamos começar pelos solteiros. Solteiros, signo de Ares. Vamos lá. A estrela, o pendurado, o julgamento. O sol. Legal. Para os solteiros, a lua, a estrela, o pendurado, o julgamento e o sol. Me veio a lua porque eu tô lembrando do signo de leão, tá muito parecido. A estrela e o pendurado, vocês sentem que, tipo, essa comunicação com essa pessoa que vocês estão flertando, conversando, tendo algum lance, seja mais sério ou casual, você tá naquela esperança, poxa, quando que essa pessoa vai me chamar para sair de novo? E isso meio que mata os arianos, porque os arianos, eles são conquistadores, conquistadoras. Então, você tá conversando, você tá mandando mensagem, você tá mandando indício, mas a pessoa não quer ser conquistada. Mostra que essa pessoa não tá querendo ser conquistada. E tá te deixando de cabeça para baixo. Mano, eu quero você. Eu quero você. E aí?
E aí? Você fica meio que de mãos atadas, não dá pra forçar, né? O outro é gostar de você, o outro responder você. E às vezes o que pede pra, pra você fazer, pra essa pessoa te dar uma resposta, mesmo que negativa. Porque eu acho que o pior do que ter uma resposta negativa é não ter uma resposta nenhuma. Sabe? Quando a pessoa some, para de te responder, para de alimentar a interação entre vocês, é não ter resposta nenhuma. Então, o julgamento. O julgamento, ele fala para você ter uma organização nas suas palavras, no que você intenciona para o outro. Então, independente o seu desejo de ficar com essa pessoa, de namorar com essa pessoa, de começar a conversar com essa pessoa, é se informar sobre quem essa pessoa é, o que ela faz, o que ela gosta. Porque às vezes a gente está agindo muito no desejo. Quero pegar, quero abraçar, quero cheirar, quero que você fique perto. Mas você tá conseguindo se comunicar direito com essa pessoa? Você tá falando das coisas certas? E, tipo, não que tenha um roteiro. Não tem um roteiro, mas tipo, não faz sentido eu chegar e mandar mensagem para você. Você trabalha numa floricultura, você sai todo final de semana para ver suas amigas, uma vez na semana você vai no culto. Não faz sentido eu sempre que mandar mensagem não falar sobre o seu trabalho, não perguntar como que foi o culto, não perguntar como que foi a sua saidinha com as amigas, com os amigos. Você entende? Falar de uma coisa totalmente diferente ou muito egocêntrico, ai, meu trabalho. Ai, meus problemas. Não que você não possa compartilhar as suas coisas com o outro. Mas vamos ser sinceros, a gente gosta muito quando as pessoas perguntam sobre a gente. Quando as pessoas dão espaço pra gente falar, pra gente existir, não é? Quando as pessoas demonstram interesse. Então, às vezes, você está interessado na pessoa, mas não está interessado nas coisas que rodeiam a pessoa. E é normal. Você está solteiro, está solteira, você quer pegar, quer sair, quer conhecer, é normal. Mas, né, tem como você atrair a pessoa de uma maneira mais certeira, né? Seja claro com essa pessoa, seja clara com o que você quer. Então, se você quer algo casual, fala, olha, não tô afim de namoro, não tô afim de romance, mas quero muito te conhecer. Quero muito sair com você, quero muito ter uma proximidade física. Seja claro para que, tipo, você não se sinta que você está perdendo tempo, né? Que você está ali pendurado e a pessoa em nada. A mesma coisa, você está conversando com a pessoa já há semanas, meses, a pessoa está meio distante, não está respondendo, está te deixando nesse lugar de, ai, será que a gente vai namorar? Será que a gente vai para um próximo passo? Seja claro. Estruture aquilo que você quer com aquela pessoa, estruture a conversa na sua cabeça, como que você vai chegar nessa pessoa para falar, olha, estamos conversando há meses, semanas. Tô gostando muito de você, tô gostando muito da nossa troca. E aí, você quer namorar? O que que você quer? O que você espera nessa nossa troca? É só o casual? Para que você não se iluda. A gente precisa sempre ter um plano. Não tipo um plano arquitetônico e maldoso, mas é um plano de ação. Porque quando a gente age sem um plano, sem saber o que a gente quer, o que a gente espera, a reação que a gente vai causar no outro, a gente fica à mercê da sorte. E aí fica difícil. Não é mesmo, signo de Áries? Bem, e para os casais? Os casais, casados, namorados do signo de Áries. Olha, esse mês vocês estão muito esperançosos para lidar com uma questão que deixou você meio que travado, desconfiado, desconfortável com essa pessoa. Então vamos lá. Se você está vivendo um momento que a relação está equilibrada, ela está boa, não tem conflitos, fala muito desse lugar do dia a dia. E o dia a dia, ele tem conflitos silenciosos. Não é uma traição, não é uma quebra de confiança, mas exatamente aquela esperança que você tem de ele parar de fazer bagunça na casa, esquecer a toalha em cima da cama, lembrar de dizer eu te amo quando sair de casa. Às vezes a pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo, te trata bem, te ajuda com as contas, te ajuda com os filhos, mas às vezes a pessoa falha nas pequenas coisas que ainda mexe com a nossa esperança, né? A carta da estrela fala desse lugar de esperança, de esperar, de aguardar, até mesmo orar e que ele pare de fazer tal coisa, que ela pare de fazer tal coisa, porque não tá às vezes na nossa mão e te deixa meio que travado, né?
Porque se torna aquela coisa chata que você já disse demais, já pediu demais e o tempo foi passando e às vezes não é nem por maldade. Às vezes a pessoa não consegue. Às vezes a pessoa consegue mudar ou resolver um problema muito grande do relacionamento de vocês, mas uma coisa mínima, uma coisa pequena, a pessoa não consegue. E é onde a gente precisa analisar, né? Se a pessoa conseguiu resolver um grande problema que demandava a pessoa pensar, mudar, fazer mil e uma coisas ela conseguiu, ela se esforçou, foi legal. Mas às vezes a gente esquece as pequenas coisas do dia a dia, de dizer, de se posicionar ou de fazer exatamente pela correria. Né? Quando vem um grande problema num relacionamento, não só amoroso, mas no trabalho, de amizade, as pessoas agem o mais rápido possível para resolver, porque é uma urgência. Então, às vezes, a gente precisa saber, né, lidar com isso e também só você sabe ler o seu parceiro. Se você não sabe, bom, o julgamento e o sol fala exatamente disso. Para quem está num relacionamento mais equilibrado, é criar um plano, uma consciência para que você julgue essa pessoa e essa situação chata de uma maneira mais clara. Como eu disse, só você sabe ler o seu relacionamento, quem essa pessoa é no seu relacionamento e como foram se desenvolvendo essa questão de fazer, de resolver os problemas, a comunicação, porque para a gente julgar algo ou alguém, a gente precisa de um plano, a gente precisa passar um pente fino, ver o comportamento, a constância desse comportamento, por que se comportou assim, desde quando se comportou assim, colocar clareza, né? O Sol diz que sim, vocês resolvem essas pequenas coisas, mas não é assim. Vai demandar esse tempo, mas é o melhor momento para você dizer: olha, eu sei que você sai para trabalhar, às vezes atrasado, às vezes na correria, tem que tomar um café, tem que se arrumar, e tem que dar atenção pro filho, tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo que você também faz isso, ele também faz, ela também faz. E às vezes a pessoa esquece. Não é por maldade. Então fala, olha, eu sei que é difícil, você esquece isso há 3 semanas, há 6 meses, há 6 anos. Sei que é chato falar nisso, mas você podia dar uma atenção? Não é por maldade, eu sei que você já está fazendo muito por mim, pela relação em outro lugar, mas vamos olhar, colocar luz na situação. Comunicação, toda relação vai pedir isso, comunicação. Não dá para fugir. Ainda mais um relacionamento amoroso que tá espelhando as coisas boas e ruins um do outro. É por isso que dói tanto, sabe? Porque família, quando você não é obrigado ou quando você não quer conviver 100% perto, você muda para longe, você vai aluga sua própria casa. Amigos, a mesma coisa, então não tem aquele embate. Mas o relacionamento amoroso, quando a pessoa não tá na sua casa física dividindo a vida com você, ela tá sempre ali mexendo com as suas emoções, as suas expectativas, então isso dói. Dói, né? E para quem tá no momento difícil do relacionamento, a estrela e o pendurado, meu amigo. Vocês têm essa esperança, e esperança sem um plano, para mim não faz sentido. Você pode ter toda a fé do mundo, a milagres eles acontecem, né? Às vezes Deus, aquilo que você acredita pode agir super na sua vida, mas não é sempre, né? Se fosse assim, o milagre não seria milagre, né? Ele seria algo mais recorrente, né? O milagre, eu não sei como explicar. O milagre não é uma coisa que acontece sempre. Então, a estrela e o pendurado. Você tá tendo uma fé sobre um problema do relacionamento que não muda desde o início. Nada muda. Nada mudou. Do início para cá. Você tem essa expectativa, essa fé invisível e que não é explicável que ele vai mudar, que ela vai mudar. E às vezes isso que não muda é algo que te machuca. Às vezes são palavras, às vezes são atos, às vezes são movimentos que a pessoa faz para com você que te machuca muito, né? Que te deixa meio que de mãos atadas. Eu não posso mudar isso, porque a pessoa desde o início não mudou. E cada um vai estar num relacionamento em um período de tempo muito distinto. Tem gente que tá 3 semanas juntas, tem gente que tá 6 meses juntos, tem gente que tá há 6 anos. E tipo, você precisa entender até onde você é capaz de ir. E tá tudo bem, né? Cada um
insistem nos seus relacionamentos por algum motivo, por alguma coisa que te cativou, mas, gente, não tem como estar em um relacionamento sem diálogo. Então, se tá ruim agora no início, é um relacionamento recente, conversa. Se vocês já estão há 1 ano juntos, conversa. Se estão 6 anos juntos, conversa. Se depois da conversa não teve o que fazer, porque é isso, o julgamento pede isso. Organização, organização, organização. Não adianta ter fé, não adianta a espiritualidade ajudar. Alguém dizer algo para você, te dar um direcionamento, você tem um sonho profético e você não tem um plano de ação. Plano de ação. E quando a gente está falando de relacionamento, não é só uma pessoa que age, é os dois. Então é você chegar, você se comunicar com a pessoa, ter clareza com essa situação, botar luz. Olha, tem um problema aqui. Tem um problema aqui há 3 meses, tem um problema aqui há 1 ano, tem um problema aqui há muito tempo, tem um problema que apareceu ontem. E eu preciso resolver. Porque depois de você julgar a situação, dizer o que você precisa dizer e a pessoa não mudar, você escolhe se você fica aí. Se é tão compensatório continuar insatisfeito, pendurado, amarrado a essa pessoa nessa situação chata, por outras coisas boas que essa relação te dá. Então é um mês onde que realmente pede para que você comunique isso, para que você diga, para que você haja, você sabe, se apoia sim, é lindo, é super válido você se apoiar naquilo que você acredita na espiritualidade, em Deus, independente do nome que isso tenha, qual seja a vertente, mas você precisa agir. Você precisa agir, né? Vontade sem ação, fé sem ação, né? Então precisa dessa ação de ter um plano para o que você vai fazer, para onde você vai, como vai ser resolvido, para ver se você continua ou não nesse relacionamento, né? Às vezes a gente acaba entrando naquela coisa social, né? Que a máxima para um homem, principalmente para as mulheres, né? Colocarem isso na cabeça do imaginário feminino que se você não tem um relacionamento, né? Não, as coisas não estão certas, não tá bacana e você não precisa de um relacionamento. Um relacionamento amoroso, ele só faz sentido quando você quer compartilhar a sua vida, o que você sente com outra pessoa, porque você admira, porque essa pessoa tem uma visão parecida com a sua, ou essa pessoa te impulsiona a ser melhor, entende? Te ajuda a sair do lugar, mas quando você está tentando salvar alguém, ou está num relacionamento só porque você acha que precisa de um relacionamento, sabe? É muito complicado. Cada um vai estar vivendo isso de uma maneira muito particular. E pode estar espelhada a leitura, tá? Porque o signo de Áries, os signos de Áries, eles são muito cabeça duras para mudança, tá? Eu não acho impossível, né? Cada ariano é um ariano, mas os signos de fogo, eles são cabeça dura também. São muito cabeça dura. O signo de terra e fogo, viu? É fogo, é dureza, para fazer vocês mudarem de ideia, não é mesmo? E o conselho do mês, hein? Qual é o conselho do mês para o signo de Áries? O diabo, o enamorados, a lua, mais uma, o carro, sol, tá bom. O conselho para esse mês para vocês, signos de Áries, agosto. O diabo, o enamorados e a lua. Vocês vão ter que fazer uma escolha consciente sobre algo ou alguém que você deseja. E quando a gente fala de desejo, não é só amoroso. É aquele desejo de tipo, eu quero muito trabalhar naquele lugar. É algo ou alguém. Quero muito trabalhar naquele lugar. Quero muito trabalhar com aquela pessoa. Eu quero muito a amizade daquela pessoa. Quero, nossa, como eu tenho admiração, como eu tenho desejo por aquela pessoa. É uma escolha. E para você escolher estar perto dessa pessoa, ou dessa situação, desse lugar, dessa energia, desse movimento, você tem que trabalhar com as suas ilusões. Então, você às vezes vai estar só dando bola, colocando luz nas coisas boas daquela pessoa. E é onde você precisa entender, olha, legal, essa pessoa é foda, essa pessoa tem coisas maravilhosas, eu quero ser amigo dela, eu quero ser amigo dele, eu quero ter um relacionamento com essa pessoa, eu quero muito trabalhar nesse lugar, eu quero muito aprender com essa pessoa, mas lembre-se sempre, tudo e todos temos um lado luz e um lado sombra. Então, você tem que escolher
o mais consciente possível. Não escolha na emoção. Não, faz uma pesquisa sobre essa pessoa, se é um lugar, alguém que você vai fazer um curso, com alguém que você vai trabalhar, uma empresa, pesquisa, pelo amor de Deus, pesquisa. Pesquisa, pesquisa, pesquisa. Eu acho que todo mundo, quase todo mundo, tem um smartphone, ou contato com alguém que tem um telefone, tem acesso à internet. Eu sei que tem pessoas que não têm, mas quase a grande maioria tem. Pesquisa, pesquisa, pesquisa. Pesquisa. Que até o mais malandro, tem alguém mais malandro do que malandro, tá bom? Então, pesquisa e pesquisa rápido. Pesquisa e pesquisa rápido. Rápido. Porque clareza. Clareza é o que você precisa para lidar com essa situação. Ninguém tá falando para você não fazer. Mas se for fazer, faça sabendo, olha, fulano tem a melhor técnica de um curso XYZ que eu preciso para o meu negócio, para o meu crescimento, mas tem esse histórico aqui com esse problema. Você tá pronto para lidar com esse problema que pode acontecer? Quero me relacionar com fulano, fulana é incrível, é linda, é maravilhosa, trabalha em tal lugar, faz isso, aquilo, outro, mas fiquei sabendo que fulano no relacionamento é assim, assim, assado. Você aguenta esse lado difícil? Esse lado mais duro de lidar? Pesquise, pesquise rápido. Quando a gente fala de desejo, não é só de pessoas, é situações. Né? As pessoas elas estão atreladas a situações. Trabalho, um curso, uma viagem, pesquisa. Aquilo que está mexendo com o seu desejo, com a sua vontade esse mês de agosto, pesquisa. Pesquisa, pesquisa, questiona para saber até onde você aguenta, até onde você vai. Não é só abraçar as coisas boas. E também não é para te desincentivar. É para que você faça o que você quer fazer, mas faça com consciência, presença. Não se joga. Não se joga. A gente tem que se jogar nas situações quando a gente sabe, olha, eu tô indo para tal lugar para ver tal pessoa, para fazer tal curso, para começar nesse trabalho, mas eu sei que tal pessoa age assim, em tal momento, tal trabalho, eles têm esses problemas com os funcionários. Eu sei que tem situações que é difícil ler, mas as que dá pra gente pesquisar o máximo possível pra gente se preparar, vai ser a melhor coisa que você faz. Tá bom? Seguindo de Ares. Um mês ótimo. Eu achei ótimo porque os signos de fogo, eles são combatíveis, eles são fortes, eles não levam desaforo para casa, vocês confrontam as situações, mas é muito, muito, muito melhor usar todo esse fogo, essa força que vocês têm, com consciência. Então pesquisa, questione, verifique o máximo possível as situações que vocês vão se colocar esse mês, para que vocês não se sintam, sabe, injustiçados. Nossa, eu fui tão bobo, eu fui tão, ah, né, impulsivo. Tá bom, signo de Ares? Bom, essa foi a leitura do mês de agosto de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários a palavra gratidão se você gostou da leitura. E a gente tem leituras todo mês aqui para vocês, tá bom? Bem, foi um prazer fazer a leitura de vocês. A gente se vê no decorrer do mês. Um abraço.